Hans von Foster, físico austríaco-americano. Com certeza, você não deve ter nunca ouvido falar do nome desse famoso quem? Agora é claro, se eu falar Edson Arantes do Nascimento, se eu falar Alain Delon, quem sabe Brigitte Bardot, posso falar também Michael Jordan, Muhammad Ali, Charles Chaplin, posso enfileirar aqui celebridades do passado, que a maioria esmagadora irá dizer que sim, já ouviu falar alguma vez. Nada contra esses monstros da história que se destacaram naquilo que vieram fazer na Terra. Não. Mas o grande problema da espécie humana no geral é só guardar nomes de áreas que lhe convêm, aquelas agradáveis aos olhos, aos sentidos. Então voltemos. Hans von Foster. Esse homem, em 1960, fez uma previsão depois de muito estudo, nada de chutômetro. E afirmou categoricamente, apresentando números: se a população mundial continuar crescendo na velocidade que se encontrava na época, somados aos acidentes naturais, aquelas catástrofes que de quando em quando acontecem, fazendo parte da rotina do ciclo do existir da Terra, quer dizer, nada fora de contexto, nós teríamos mais o desrespeito profano da raça humana na preservação de recursos naturais, sendo os primeiros a destruir aquelas reservas que lhe garantiriam um futuro com um mínimo de qualidade de vida. Nós teríamos, a partir de 13 de novembro de 2026, prestem atenção, ele confiava tanto nos seus cálculos que lá em 1960 ele determinou uma data, 13 de novembro de 2026, teríamos o início do colapso da existência humana no planeta Terra. O que significa? Bom, a grosso modo, a Terra, tão sugada na sua abundância, chegaria num limite tal que não teria mais oxigênio, água e alimento para sustentar todos os seres humanos. O início, 13 de novembro de 2026, não que vá começar lá, já está acontecendo desde 1960, mas seria notado, seria considerado uma calamidade em 13 de novembro de 2026. E o que viria a seguir? O raleio. Se alguém não sabe o que é raleio, eu vou dar um exemplo assim, de uma plantação, uma árvore frutífera, maçã. Digamos, o pé de maçã, ele, na época, depois da florada, que começa a surgir os frutos, surgem 500. Mas ele tem capacidade apenas de manter 100, 130. Então se faz o raleio. Os frutos mais fracos são eliminados para os mais fortes sobreviverem. Aí a minha curiosidade me faz perguntar: a quem seria dado a incumbência de definir aqueles que devem morrer e os que podem viver? Quais os critérios a serem levados em conta? Outra, qual seria a forma de extermínio? Aí me vem assim uma associação maluca. Essas covides da vida que de repente surgem do nada, matam milhões e desaparecem como se tivessem sido vencidas por uma vacina que ninguém sabe a eficácia ou efeitos colaterais. Será que vai acontecer ou será que está acontecendo? Estaria eu aqui com alarmismo, teoria da conspiração, querendo assustar todo mundo? Não, estou colocando história. Querem pesquisar? Pesquisem. Hans von Foster e sua teoria. Eu não estou afirmando nada. Só estou trazendo a público ou tentando pôr na realidade do reles mortal estudos que acontecem. Claro que ao estudar a biografia de Hans von Foster, peguei detalhes que atentam contra a credibilidade da sua teoria. O principal deles é a data que ele coloca como início do colapso humano na face da Terra. Por coincidência, entre aspas, é o dia do seu nascimento, pois ele nasceu em Viena, dia 13 de novembro de 1911. Mas também a gente pode considerar que ele tinha o ano. Então, já que precisava de uma data, usou a do seu aniversário. Tira um pouco da legitimidade ou do brilhantismo do estudo. Se formos rígidos, pode até ser que sim.
Mas se compararmos o que vem acontecendo no dia a dia, nos últimos anos, com os seus cálculos, os seus números e as suas previsões, com certeza esse detalhe passará desapercebido. O tempo dirá, deixemos acontecer. Mas parem de viver no mundo da fantasia e comecem a analisar o que acontece à sua volta. Pense a respeito. Imagine apenas a situação. Caso venha acontecer, caso venha se confirmar, em que grupo você e sua família estariam? Naqueles que terão a vida preservada ou naqueles que foram condenados à morte simplesmente por cometer o crime de existir num planeta que não tem mais condições de alimentar e garantir a sobrevivência dos seus habitantes?